Olá, investidores. Eu sou o Thiago Duarte, sócio do BTG Pactual. Estamos aqui com o Murilo Aragão. Murilo é cientista político, além de doutor em sociologia, professor na Universidade de Colômbia e, obviamente, presidente da Arco Advice. A gente está começando hoje uma série de conversas aí sobre o cenário político e eleitoral do Brasil esse ano. Então, agradeço a tua presença com a gente, Murilo. Eu queria começar com um tema, uma pergunta até um pouco mais ampla, né? Que é justamente já um consenso de que a gente vai ter uma eleição bastante imprevisível, né? Uma eleição muito pulverizada, né? Talvez desde a redemocratização, principalmente depois da criação da dicotomia PT-PSDB, certamente a mais imprevisível, né? E acho que existe hoje uma dificuldade de leitura, ou pelo menos a gente vê duas vertentes, né? Uma delas apostando que uma eleição focada em mídias sociais, que vai facilitar a vinda dos chamados outsiders, né? E outra vertente talvez acreditando que por ser uma eleição com financiamento público e por ser uma eleição mais barata e mais curta, vai ser muito ajudada pelas plataformas locais, pelos partidos maiores e eventualmente facilitaria os grandes candidatos dos grandes partidos. Então eu queria entender a tua visão sobre essas duas vertentes, como é que a gente deveria enxergar isso caminhando. Bom, primeiro, as duas vertentes são absolutamente corretas. A gente vê a tentativa do novo, da renovação, se expressar politicamente, e a característica comum a esses candidatos que se identificam como anti-establishment político é que eles não têm boa estrutura partidária. Talvez quem tenha um pouquinho melhor é o Joaquim Barbosa pelo PSB. Agora, Marina tem uma estrutura praticamente inexistente e Bolsonaro uma estrutura muito pequena. Agora, o fato também é que nós hoje não podemos fazer um juízo muito preciso sobre como vai estar o quadro eleitoral em agosto ou setembro, pelo simples fato de que muitos dos candidatos que hoje estão correndo na pista da pré-candidatura podem desistir. Então, eu não vejo a gente se repetindo em 1990, quando nós tínhamos 22 candidatos, me parece, e hoje nós temos praticamente mais de 20 pré-candidatos também. Pelo fato que, ao chegar em junho, julho, essas candidaturas elas tenderão a ser abandonadas de fato ou de direito. De fato significa, olha, eu não vou fazer campanha para você, o meu acerto é com outro. Ou então falar, desista da sua candidatura. Então aqueles candidatos ficarem patinando em 1-2, principalmente no centro e na centro-direita, não vão prosperar. Na centro-esquerda, nós temos dois candidatos posicionados, Marina e Ciro Gomes, aliás, 13, Joaquim Barbosa. Esses vão levar acreditando que podem, em algum momento, capturar a intenção de votos que gravita em torno dos três. E é importante mencionar que hoje esses três juntos têm mais de 20 e tantos % dos votos, que é interessante. E, por fim, a esquerda não vai abrir mão das suas candidaturas no primeiro turno. O que eu vejo é que o primeiro turno tende a ser uma espécie de primárias, com muitos candidatos, mas talvez nem tanto ou nem tantos como a gente imagina hoje, pelo fato de que as decisões vão ser tomadas, como eu disse, entre junho e julho. Perfeito. E existem alguns imponderáveis ainda, né? Até porque ainda falta bastante tempo, né? Um deles é o chamado fator Lula, né? Tanto na possibilidade ou não dele concorrer, ainda também envolvendo outras questões jurídicas, como as decisões do STF essa semana, e como ele funcionaria também como cabo eleitoral de uma eventual candidatura do PT ou ainda de uma eventual coligação do PT com outros partidos aí desses nomes da centro-esquerda, como você levantou, talvez o Ciro Gomes mais notadamente. Como é que você enxerga principalmente o nome do Lula influenciando esse cenário? Olha, o Lula, candidato, praticamente se garante no segundo turno. Isso se ele for candidato. Acho difícil que ele seja candidato. Ainda que ocorram
decisões aí que fragilizem a sua prisão, mas eu vejo que os recursos, a própria dinâmica do processo não é fácil, não é automática a ponto de viabilizá-lo como candidato rapidamente. O segundo ponto é que o Lula, ainda que inelegível, mas sendo solto, ele aí terá uma condição de reforçar a sua transferência de votos. E o PT tem uma militância forte, enfim. Eu acredito que o PT, disputando ali com o Ciro Gomes e com o Joaquim Barbosa, pode ser o partido de esquerda a estar no segundo turno com algum candidato. Não é impossível que isso aconteça. Até porque, como eu disse, hoje o processo eleitoral ainda está muito distante da população. Se você perguntar, na pergunta espontânea, né, as pesquisas de pergunta espontânea, quem ganha é não sei ou não estou interessado. Então, isso aí são quase 60% das respostas. Exato. Então, claramente, a população ainda não está ligada nesse debate. E por que isso? Porque há um gap, um abismo entre a mídia e a população. A mídia, ela não atinge efetivamente a população. Principalmente a mídia que faz mais a cabeça e mais o debate. E, por outro lado, há também um brutal desinteresse da cidadania pela política. Ela tenderá a falar mais sobre a política quando estiver perto da campanha eleitoral e onde a televisão aberta, com a propaganda, irá despertar a atenção do eleitor para a candidatura. Enfim, então eu acho que o Lula, sem dúvida, é um fator preponderante na eleição, porque ele solto, apoiando um candidato, existe uma chance grande de que esse candidato chegue ao segundo turno. Perfeito. E o outro cabo eleitoral que em outras eleições se mostrou bastante preponderante, acho que talvez o caso em 2005, 2006 ou mesmo em 94, é o cenário econômico, né? Eu acho que existe uma certa aposta do lado dos candidatos mais próximos ao governo de que esse processo de retomada econômica ele possa funcionar como um empuxo aí nos próximos meses para a eleição. Queria também entender a tua visão em relação a isso, principalmente pensando nas candidaturas que estão se mostrando bastante próximas ao governo. O cenário econômico sempre foi decisivo nas eleições brasileiras. Só que desta feita, apesar de continuar importante, divide com outros temas. Um que é o tema da segurança pública e o outro que é o tema da corrupção, principalmente alavancado pela questão da Lava Jato. Se chegarmos a julho com uma sensação de melhora significativa do ambiente econômico, com a queda do desemprego, com o aumento do consumo, com o aumento da confiança do consumidor e o aumento da confiança do empresário, isso sem dúvida pode favorecer um candidato mais ligado ao centrão da política brasileira. Não necessariamente o centrão lá do Congresso, mas sim o pensamento de centro, o pensamento do centro reformista brasileiro. Perfeito. E por último, Murilo, você mencionou alguma possibilidade de você ter algum tipo de convergência de algumas candidaturas exatamente desse centro, né? Mas na esquerda, quando a gente pensa na centro-esquerda, você mencionou aí 3 candidaturas, né? Ciro Gomes, a Marina Silva e agora o Joaquim Barbosa chegando um pouco mais de última hora. Queria entender se você enxerga que aí há potencial de convergência ou não. Ora, um problema sério da esquerda, ou melhor, das esquerdas brasileiras, é que elas querem sempre, as várias expressões de esquerda, querem sempre sentar na janelinha, né? Ou seja, conduzir o processo. Então, por exemplo, eu acho difícil que o PT abra mão de ter um candidato, porque ele vai jogar o peso dele para tentar fazer que o seu candidato chegue ao segundo turno. O Ciro Gomes, pela mesma razão também, não pela razão partidária, mas pela razão pessoal, porque o Ciro acredita no recall, na força da sua experiência como candidato de outras ocasiões. Enfim, tudo isso faz com que estimule ele a ser candidato. No caso do Joaquim Barbosa e da Marina,
A Marina, ela não tem nada a perder e ela tem a ganhar em ser candidata, porque ela precisa construir um partido, que ela não conseguiu nesses últimos 4 anos. Então, a melhor forma é ela ser candidata e conseguir eleger alguns deputados. E o Joaquim Barbosa, esse é incógnita, porque o Joaquim está entrando na barca da candidatura por razões circunstanciais. E o PSB também abriga a sua candidatura por razões circunstanciais de sobrevivência, o que é, na minha opinião, frágil. Só seria realmente uma aliança vencedora, ou só será uma aliança vencedora, se o desempenho do Joaquim Barbosa for muito fulgurante nos próximos meses. E a gente deve lembrar também outro ponto, que para muitos partidos o que interessa é o market share dentro da Câmara dos Deputados. Porque seja quem for o presidente, ele vai ter que fazer uma negociação com o Congresso. O Brasil continuará a ser governado pelo sistema de presidencialismo de coalizão. Então, partidos que tenham 40, 50, 30, 20 deputados vão fazer parte do novo governo, provavelmente vão ocupar ministérios, e quanto mais fraco política ou partidariamente for o novo presidente, maior será a sua dependência dos tradicionais partidos que conseguem um certo naco significativo do Congresso Nacional. Então, a gente não pode olhar a eleição apenas como uma eleição presidencial. Ela é submetida também à lógica da eleição do Congresso, que é muito importante para o futuro dos partidos. Lembrando até que o poder dos partidos, em termos de grana e de espaço na televisão, se relaciona ao tamanho das suas bancadas. Então, quem elege uma boa bancada ganhará mais dinheiro no fundo eleitoral e ganhará mais tempo de televisão. E, por fim, eu queria lembrar também que a gente não pode deixar de analisar as eleições presidenciais pela influência das eleições estaduais. Por quê? É difícil, numa eleição sem recursos, que se esqueça do poder que um governador tem, uma campanha de governador, ou o papel dos prefeitos. Existiram situações onde prefeitos trouxeram votos para candidatos inusitados naquelas regiões. Eu lembro que certa vez, numa cidade do Sertão, no Nordeste, o Serra ganhou quase com 100% dos votos numa região que era notadamente petista por conta do Lula e tudo mais. Então, há um poder dos prefeitos que não pode ser desconhecido nas eleições. E hoje, as pesquisas eleitorais, elas estão distantes dos palanques estaduais, elas não retratam a realidade estadual. O que adianta, às vezes, você ter um candidato forte e que ele não tem um palanque forte nos estados, principalmente nos principais estados? E certa feita a gente considerava, por exemplo, que se o Alckmin se juntasse com o ACM Neto como vice do Alckmin, ele provavelmente traria 3 pontos já para o desempenho do Alckmin, só pela sua presença na Bahia. Onde ele não é majoritário, porque hoje o governo da Bahia, do PT, o PT tem a maioria das preferências ainda por lá, mas só o prestígio que o ACM Neto tem em Salvador já iria alavancar a candidatura do candidato presidencial. Então é importante ver que hoje as pesquisas ainda não retratam as alianças e coalizões eleitorais, porque elas ainda não foram feitas, e também da influência da máquina estadual e municipal, que terá um peso decisivo na eleição com pouco dinheiro. Então, hoje, o fato central é que a gente não tem ainda um retrato fiel do que vai acontecer por conta dessas variáveis que vão ser definidas em junho e julho. E preciso mencionar também o fato de que as pesquisas ainda não retratam também a escolha dos vices, e os vices são bem importantes. O ex-governador Geraldo Alckmin dizia, numa palestra que fizemos juntos em Washington há algumas semanas, de que ele só iria escolher o seu vice-candidato a presidente da República, a vice-presidente da República, em junho, julho. E isso significa o quê? Que ele vai esperar as candidaturas de centro germinarem ou não para decidir
para que direção tomar e configurar a sua coligação. Isso está até ligado com o ponto que nós fizemos no início sobre o quanto que as redes sociais versus uma estrutura partidária e acesso a fundo partidário podem, de fato, alavancar as candidaturas a partir desse momento aí de julho, agosto que você mencionou, né? Bom, eu agradeço a tua presença com a gente aqui, Murilo, agradeço a todos. Obrigado.